Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo e eu vou lecionar a matéria de distribuição física e cadeia de suprimentos para vocês. Eu vou começar aqui apresentando o nosso conteúdo, tá? Eu já falei na aula de apresentação lá pelo Teams, a ideia são vídeos curtos, tá? Então, se ficar muito extenso aqui, a ideia é apresentar a distribuição e falar um pouquinho da história, né? Mas se ficar muito extenso o vídeo, eu paro e começo outro, tá? Para não fazer vídeos longos. Então eu vou apresentar para vocês o conteúdo que nós vamos estudar esse semestre, tá? É um conteúdo simples, né? Não colocamos muita coisa aí nesse conteúdo, né? Porém, a gente quer aprofundar bastante em cada item desse, tá? Então, é bem no sentido de ser menos é mais mesmo, para que a gente tenha um conteúdo bem elaborado, que a gente consiga aproveitar, né, dessas aulas de maneira online e a gente consiga ter um aproveitamento muito bom do que a gente está estudando. Não adianta nada encher de coisa e não dá tempo de a gente fazer ou fazer de qualquer maneira. Então as nossas aulas vão ser bem, né, a ideia é que sejam bem produtivas aí, tá bom? Então, para começar, né, a gente vai começar falando aí um pouquinho da história da logística, tá? Toda a questão conceitual, né, a prática, onde ela começa a ganhar corpo, né? Enfim, vamos ter uma viagem aí um pouquinho na história, né? Para a gente poder entender o que é a logística hoje. Né? E aí vamos ver um pouquinho dos conceitos básicos também da logística, né? Quais são, o que é logística, como que ela funciona, enfim. Né? Então, uma parte básica aí para entender os conceitos logísticos. Aí nós entramos aí na nossa matéria em si, né? Falando da distribuição física. Então, quais são os canais de distribuição, como eles funcionam, os meios de transporte para isso, quais são os modais de transportes, né? Os modais mais utilizados no Brasil, o que são poucos utilizados no Brasil, né? O que a gente poderia modificar nessa questão de modais hoje no país, né? Será que daria para aproveitar outros tipos, né? Quais? Então a gente vai ter uma longa discussão sobre isso. Falar um pouquinho também da distribuição dos produtos, como essa distribuição é feita também, de novo, como poderia ser, ver alguns modelos de outros lugares, né, de outros países, ver os nossos modelos aqui, né, e tentar entender por que às vezes essa distribuição ela é feita de uma maneira tão, às vezes, tão produtiva, tão efetiva e às vezes de uma maneira tão deficitária, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí depois nós entramos aqui em cadeia de suprimentos, falando da produção, da compra de matéria-prima. Muitas vezes quando se fala em logística, a ideia é que é só, né, transporte, né? E a gente vai entender um pouquinho que a logística ela está inserida aí tanto na cadeia de produção, né, na compra de matéria-prima, como que isso é feito, né, como que a logística ajuda na produção, o armazenamento de mercadoria, como ele é feito hoje, como ele poderia ser feito, quais são as melhores práticas, falar um pouquinho da estocagem também, do controle desse estoque, né? Será que as empresas têm um controle efetivo, né? Será que elas têm um controle que, de fato, né, faz o seu papel de controle, né? Será que se aproveita bem isso? Se for pegar alguns casos, né, muitas empresas aí têm muita coisa no estoque do que se não utiliza, né, e muitas coisas, às vezes, que ela utiliza mais, ela tem que esperar aí por tempos grandes, né, por esse estoque. Então, vamos entender um pouquinho disso daí. Vamos entender a movimentação interna, como é que as empresas fazem isso, né, se é feita de uma maneira que traz também, né, uma efetividade para a empresa. Falar também da embalagem, né? Aí entramos mais na questão do e-commerce, né? Para falar dessas embalagens, como que isso é feito hoje, como que a gente pode melhorar, né? E
falar do transporte como um todo, mas de uma maneira, né, o transporte como estratégia, né, dentro das empresas. O que as empresas como que as empresas podem usar aí o transporte de uma maneira estratégica, né? Como que ela pode usar a logística de uma maneira estratégica e não simplesmente, né, levar e buscar materiais. Como que as empresas podem fazer isso hoje, já que esse é um grande diferencial aí, né? O que é um fator aí de competitividade muito grande hoje nas empresas, onde nós temos uma clientela, os clientes aí que esperam as suas mercadorias. Hoje, né, é totalmente diferente de tempos atrás. Hoje os clientes são bem mais críticos aí, né? Temos muito mais concorrência, então dá para se escolher entre vários tipos de serviços aí, né? Então, o que a gente pode fazer para estar à frente, sempre à frente aí, né? Como a gente pode usar, quais as estratégias que a gente pode usar. Esse é o conteúdo que eu tenho para apresentar para vocês, tá? A gente vai trabalhar tópico a tópico aí. Espero que a gente consiga fazer uma discussão bem legal de cada um. Se não de maneira online, a gente consiga discutir isso, vocês me escrevendo, né? Vocês comentando, fazendo reflexões aí. É dessa maneira que eu pretendo trabalhar com vocês, tá? Então este vídeo vou deixar aqui só para mostrar mesmo a introdução, e falar também dessa questão toda de como a gente vai trabalhar, tá? Temos que nos adaptar aí a essa maneira online, e uma coisa que dessa maneira eu quero cobrar muito de vocês, eu cobro muito em sala de aula, né, a participação. E aí, o que você acha? Me conta aí, como que foi? O que eu acabei de falar aqui, concorda comigo? Concorda por quê? Então na aula eu questiono muito vocês aí, né, eu preciso dessa interação, né, ver se vocês estão me compreendendo, ver se a gente tem essa compreensão das coisas todas, e como a gente não tem isso aqui, muitas vezes fica ruim, vocês abrir o microfone, às vezes está em algum lugar que não pode, às vezes o microfone não está funcionando direito, às vezes tem barulho em casa, enfim. Então, eu vou cobrar muito de vocês que vocês escrevam aí, tá? Que vocês coloquem isso no papel. Mas eu vou deixar para falar na próxima aula, para a gente não fazer aulas extensas, tá? Então, essa aula de apresentação do conteúdo, e aí eu já vou entrar agora no conteúdo de fato, falando da história de logística. Beleza? Então é isso, um abraço para vocês e até a próxima aula.